Olá, gente, eu sou o Fernando Gouveia, vocês lembram de mim, eu sou professor aqui na Central de Concursos, nas matérias de Economia e Administração. Aqui eu estou para o Revendo a Tempo, o concurso é o analista do Bacen, o Banco Central. A gente vai entrar agora na disciplina de macroeconomia. Eu não sei se vocês já viram o vídeo de micro, mas assistam também. Aqui é macroeconomia. A gente vai começar com uma identidade, isso todo mundo sabe, produto igual a renda. Fundamental, tem que lembrar disso, tá? Vamos falar das contas nacionais? Vamos falar um pouquinho das contas nacionais. PIB, Produto Interno Bruto. Há dois tipos de PIB, o PIB a custo de fatores e o PIB a preços de mercado. Vamos ver aqui no quadro como é que são, qual é a diferença entre os dois. Vamos ver os PIBs, ó. PIB a preços de mercado, PIB a custo de fatores. Custo de fatores, a gente já sabe que sempre que falar em fatores, fatores de produção. É o PIB com a remuneração dos fatores produtivos, capital, trabalho, terra, recursos minerais, todos eles. Aqui, ó, a gente tem o PIB a preços de mercado. Qual é a diferença do PIB a custo de fatores para o PIB a preços de mercado? Aqui, ó, a gente inclui o governo. Inclui o governo, gente. Custo de fatores, remuneração dos fatores de produção. PIB a preço de mercado, inclui o governo. O governo entra na economia somando aos fatores de produção os impostos indiretos e retirando as transferências. Os impostos indiretos mexem nos preços da economia para cima quando a gente tem o custo de fatores. E as transferências diminuem os preços da economia. Fundamental lembrar isso. Dentro das contas nacionais, a gente ainda tem o quê? A diferença entre o produto interno e o produto nacional. PIB e PNB. Produto igual a renda, né? Tudo que a gente falar para o produto vale para a renda. Agora, produto nacional tem a ver com o quê? Vamos ver no quadro. Aqui, ó. Produto interno produzido internamente. Produto nacional produzido com fatores de produção nacionais. O produto interno tem que ser produzido dentro do país, dentro do Brasil. O produto nacional, contanto que seja com fatores de produção nacionais, ele pode ser produzido em qualquer país. Pode ser produzido dentro do Brasil, mas pode ser produzido na China, por exemplo. A Embraer tem investimentos na China, não tem? Fatores de produção brasileiros na China. É um produto produzido na China, produto interno chinês, produto nacional brasileiro. Lembrar aqui, ó, gente, produto nacional tem a ver com os fatores de produção nacionais. Mas duas coisas, quando falar no concurso em renda nacional, é sempre a renda nacional líquida a custo de fatores. O mesmo vale para o produto. E quando falar de produto ou renda interna, é o produto interno líquido a custo de fatores. Não se esqueçam disso. E para finalizar esse tópico das contas nacionais, a gente tem que lembrar que se a gente tem o produto interno, para calcular o produto nacional é o quê? O produto interno, a gente vai tirar as rendas enviadas e acrescentar as rendas recebidas para achar o produto nacional. Por quê? Se a gente enviou, é porque não nos pertencem, não são de fatores de produção nacionais. E se a gente recebeu, é porque nos pertencem, foram produzidos com fatores de produção nacionais. Lembre-se que a diferença entre a renda enviada ao exterior e a renda recebida do exterior é a renda líquida, é pelo saldo. Não se esqueçam disso. Equação fundamental macroeconômica, vocês se lembram dela? Tem que lembrar, né? Porque não pode esquecer. Qual que é? Vamos aqui comigo, ó. Produto igual a renda, que é igual a C mais I mais G mais X menos M. Para lembrar disso, se você não lembra das letras todas, a gente pode lembrar uma maneira, ó. Cigarro do X-Men, ó. SIG-XM, o cigarro do X-Men é uma boa maneira de lembrar, a gente não esquece, tá? Essa aqui é o consumo privado, agente econômico, famílias. Aqui é o investimento das empresas, agente econômico, empresas. Aqui são os gastos do governo, agente econômico, governo. Mais X menos M, a gente está falando do agente econômico, resto do mundo.
A gente não pode esquecer do cigarro do X-Men. A gente, quando for falar agora do modelo keynesiano, vai utilizar esta equação macroeconômica fundamental. Agora a gente vai entrar no modelo keynesiano. O modelo keynesiano é baseado nos gastos autônomos e nos efeitos multiplicadores, ou seja, para uma variação de gasto autônomo, há um efeito na economia mais do que proporcional, multiplicador. Quais são os multiplicadores keynesianos? Aqui, ó. O multiplicador, numa economia fechada e sem governo, é 1 sobre 1 menos C. O que é esse Czinho aqui, gente? A propensão marginal a consumir. Propensão marginal a consumir. Vamos ver como é que funciona, olha. Quanto maior é a propensão marginal a consumir, maior o efeito multiplicador. Como é que a gente vê isso? Olha, quanto maior isso, menor o denominador. Menor o denominador, maior o numerador, que vai multiplicar pelos gastos autônomos. Maior com maior. Então, quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o efeito multiplicador. Isso é importante de lembrar. Quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o efeito multiplicador. Isso é para uma economia fechada e sem governo. Agora a gente vai introduzir outros agentes econômicos. Nós vamos introduzir o agente econômico governo e depois vamos introduzir o agente econômico resto do mundo. Então, gente, vamos ver os outros multiplicadores acrescentando os agentes econômicos. A gente acabou de introduzir o governo, o Tzinho, a gente lembra, propensão marginal a tributar. A propensão marginal a tributar, se ela entra aqui como 1 menos T e depois multiplica pela propensão marginal a consumir, o efeito multiplicador fica atenuado. A introdução do governo atenua o efeito multiplicador da economia diante dos gastos autônomos, ok? Vamos lá, agora o que a gente introduziu aqui? O Mzinho. Mzinho é a propensão marginal a importar. Ele está aqui diminuindo, né? Então, de acordo com essa equação, multiplicando pelos gastos autônomos, o Mzinho, a propensão marginal a importar, também vai diminuir o efeito multiplicador. Então, o efeito multiplicador é máximo numa economia fechada e sem governo. À medida que a gente introduz o governo e a importação, o efeito multiplicador fica atenuado, ele diminui. Isso que é importante saber, a fórmula e o efeito que causa. Agora a gente vai entrar no modelo ISLM, é tudo muito rapidinho, os tópicos principais, tem que lembrar do modelo ISLM, né? O lado monetário e o lado real da economia. O lado monetário representado pelo LM, o lado real pelo IS. Como é que funciona? Olha lá. A curva IS é negativamente inclinada, a curva LM é positivamente inclinada. Aqui é o equilíbrio entre o lado monetário e o lado real da economia. Para que a gente precisa disso? A gente precisa disso para ver as políticas fiscal e monetárias expansionistas e contracionistas. Eu vou explicar aqui no gráfico. Ó. Se a gente falar de uma política monetária expansionista, a gente está deslocando a curva LM para a direita, mais oferta monetária. Com mais oferta monetária, o que acontece aqui, gente? Aqui a gente tem a taxa de juros, aqui a gente tem a renda da economia. O novo equilíbrio se dá a uma taxa I1 menor do que I, ou seja, aumenta a renda da economia? Aumenta. Mas como tem mais disponibilidade de moeda, a gente vai ter o quê? Uma taxa de juros menor. Com a taxa de juros menor, o que acontece? Desloca a curva IS para a direita, no novo ponto de equilíbrio. Por que desloca a curva IS para a direita? Lembre-se que investimentos e juros, eles são inversamente proporcionais. Quando baixa a taxa de juros, aumenta o investimento. Portanto, a gente tem um novo ponto de equilíbrio de renda e Y1 maior
que Y. Então, a política monetária expansionista, ela é eficaz para aumentar a renda da economia. Agora a gente vai ver o efeito da política fiscal. Vamos ali para o quadro. A gente tem aqui que uma política fiscal expansionista desloca a curva IS para a direita de IS para IS1, onde IS1 é maior. A gente tem aqui o deslocamento dos juros de I para I1, I1 maior do que I, e um aumento da renda nacional de Y para Y1. Esse é o efeito de uma política fiscal expansionista. Gente, o que é importante no modelo ISLM é a gente perceber as relações entre o modelo, as taxas de juro e o aumento da renda nacional. Façam as simulações, desenhem o gráfico. Mais uma vez eu digo para vocês que o segredo está em saber fazer os gráficos. Eles vão nos dar as respostas. Façam as simulações, mexam nas retas e vejam se a política é eficaz ou não. Tá bom? O interesse é o quê? Aumentar a renda nacional, normalmente. E aí a gente desloca IS nas políticas fiscais, LM nas políticas monetárias. Agora a gente vai introduzir mais um fator aqui no ISLM. A gente vai introduzir o balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos tem a ver com o agente econômico, resto do mundo. Então agora a gente introduziu o agente econômico, o resto do mundo, é o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos ele está equilibrado quando a taxa de juros interna é igual à taxa de juros externa. Vamos usar agora uma política monetária expansionista. Está aqui, deslocamento para a direita da curva LM. Nesse caso, a gente vai considerar que a taxa de juros é igual ao do mercado externo. Para o balanço de pagamentos está equilibrado. Porém, vamos colocar aqui que o câmbio é fixo. A taxa de câmbio, troca de reais por dólares, é fixa. Nesse tipo de regime, será que o aumento da oferta monetária, a política monetária expansionista, é eficaz para aumentar o produto, a renda nacionais? Quando a gente aumentar a oferta monetária, o dinheiro disponível na economia aumenta, baixando a taxa de juros. Ele passa a ser menos valioso. Baixou a taxa de juros. Quando baixar a taxa de juros, o que vai acontecer com os capitais que estão aqui no Brasil? Os capitais estrangeiros. Sendo que os juros internacionais externos, eles são maiores, vão sair capitais do país. Saindo capitais do país, o dólar está indo embora. O dólar indo embora valoriza a moeda americana, desvalorizando o real. Se o câmbio é fixo, pode alterar a relação de troca entre real e dólar? Não pode, não é? Se não pode, o que o Banco Central vai ter que fazer para manter o câmbio fixo? Voltar a oferta monetária até o equilíbrio, ou seja, ao ponto original. Então, neste caso, com câmbio fixo, a política monetária expansionista ela é ineficaz para aumentar a renda. Então, política monetária expansionista num regime de taxa de câmbio flexível. Agora o câmbio é flexível. Como é que funciona? Aqui no gráfico, a gente vai expandir a oferta monetária de LM para LM1. Ok? Claro que a gente já viu, né? I1 menor que o I internacional, o I externo. Quando diminuir a taxa de juros, vão fugir capitais. O dólar vai valorizar. Tem problema quando o dólar valoriza numa taxa de câmbio flexível? Não tem problema, né? Porque não é fixa, é flexível. O que vai acontecer? Valorizou o dólar, a nossa moeda vai ficar menos valiosa. A relação vai mudar. Quando a nossa moeda fica menos valiosa, o que fica melhor na nossa estrutura do balanço de pagamento? A balança comercial. A gente vai exportar mais. Se a gente vai exportar mais, a gente vai deslocar a curva IS para a direita para produzir para exportação, até o momento em que ela ficar equilibrada de novo. Quando equilibrar de novo a taxa interna de juros com a taxa externa, a gente vai ter um novo equilíbrio da economia. A gente passou do Y
para Y1. Y1 maior que Y. Então, ela é eficaz nessas condições. Agora, a gente vai ver os efeitos das políticas fiscais. A gente vai acompanhar no mesmo gráfico. Vamos ver aqui no gráfico, olha, a gente tem o regime de câmbio fixo. Temos aqui as mesmas condições. Política fiscal expansionista vai deslocar a curva IS para o IS1 à direita. O que vai acontecer com as taxas de juros? Vão aumentar. A taxa de juro interna vai ser maior que a taxa de juro externa. Quando aumentar, vai haver entrada de capitais. Quando entrarem os capitais, quando entrar a moeda estrangeira, o que vai acontecer? Vai desvalorizar a moeda estrangeira, porque está entrando mais, ela vai valer menos. O que vai acontecer? Se a gente está falando de câmbio fixo, pode desvalorizar a moeda estrangeira? Não pode. O que o Banco Central vai ter que fazer? Vai ter que aumentar a oferta monetária. Ó. Novo ponto de equilíbrio, com as taxas de juros internas e externas equilibradas e iguais, e a gente tem um aumento da renda nacional de Y para Y1. Então, no caso de regime de câmbio fixo, a política fiscal expansionista ela é eficaz. Agora vamos ver a política fiscal expansionista com o regime de câmbio flexível. Então, a gente está na política fiscal. O que mudou agora? Câmbio flexível. A gente vai deslocar a curva IS para IS1, política fiscal expansionista, alterando a taxa de juros. A taxa de juros interna agora é maior que a taxa de juros externa. O que vai acontecer? Entrada de capitais, entrada de moeda estrangeira. Quando entrar a moeda estrangeira, ela vai se desvalorizar. Ela se desvalorizando, o que vai acontecer? O nosso real ficou mais forte. Quando o nosso real fica mais forte, a gente importa mais. Fora que os juros estão mais altos, diminui o investimento. Então, o que vai acontecer, gente? Se a gente vai importar mais e diminuir o investimento, ó, a curva IS ela vai voltar à posição original, até as taxas de juros interna e externa se equalizarem de novo. Ou seja, no caso de câmbio flexível, a política fiscal expansionista não é eficaz para elevar a renda da economia. Este foi o módulo de macroeconomia, no Revendo a Tempo. Tudo isso que eu falei é importante. Fica a dica, façam os gráficos vão responder tudo para vocês, tá? Façam os gráficos, simulem e vocês vão conseguir responder o que vai ser perguntado, tá bom? Não se esqueçam que tem um módulo de microeconomia também, comigo, Fernando Gouveia, e boa sorte para vocês.